Brasília dos 60 mais conversa hoje com o especialista, o médico pneumologista, Dr. Paulo Feitosa, chefe da pneumologia do Agarram, hospital referência, inclusive, na Covid. Dr. Paulo, obrigado por sua presença aqui no programa, no nosso projeto maravilhoso. Sempre um prazer estar com você, Mônica. Dr. Paulo, logo no começo da Covid, a ênfase maior, tanto da ciência como da imprensa, claro, era nos idosos, nos 60 mais, como sendo o maior grupo de risco e tal. Primeiro, por que era assim? E depois a gente vai falar um pouco desse momento agora pós-vacina. Por que os idosos eram ou se continuam sendo o grande grupo de risco? Sim, tem duas situações. Primeiro, que o idoso tem muito mais chance de ter comorbidades que são bem associadas à mortalidade por Covid-19, principalmente as comorbidades cardiocirculatórias, né? Então, essa é uma razão bem colocada. Depois, verificou-se com os estudos científicos que a idade é um fator de risco isolado. Então, mesmo que você não tenha comorbidades, mas tenha uma idade relativamente avançada, você tem um fator de risco de mortalidade para a Covid. Então, além dessa chance de você, com o passar do tempo, ter a possibilidade de ter mais comorbidades, a idade por si só é um fator de risco. Então, em todos os estudos, no mundo inteiro, quem mais a Covid matou, não é, são os idosos. Sim. E principalmente os idosos com comorbidade. Comorbidades essas que são relativas a pulmão, cardio... Sim. É muito comum o idoso ter hipertensão, ter doença cardíaca, ter diabetes. São coisas que acontecem com o passar da idade, né? Isso vai se somar. Agora, a gente sabe também que a idade é um fator de risco isolado. Então, até pessoas que não tinham comorbidade, mas tinham idade avançada, tá certo? Tinham mais chance de morrer do Covid-19. Tinham não? Tem mais chance, porque a doença continua aí. O que existe hoje é que a gente já vê, principalmente no Brasil, que a vacina já faz alguma diferença nessa mortalidade. No número de mortos. No número de mortos, perfeito. Mesmo a vacina no idoso não tendo a mesma eficiência em uma pessoa mais jovem. Essa sua afirmativa se dá pelo mesmo motivo de que a idade é um fator isolado, ou seja, é um organismo mais gasto, vamos dizer assim? Claro. A resposta vacinal é uma resposta imunológica, não é? E cai no idoso. Sim, perfeito. Então, quem tem 70 anos, o seu sistema imunológico também tem 70 anos. Então, esta pessoa pode ter uma resposta à vacina menor, por exemplo, do que um jovem. Tá? Isso, logicamente, tem outras variáveis implicadas, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, pode existir uma tendência das vacinas funcionarem menos nos pacientes mais idosos, tá certo? Mas isso não quer dizer que essas pessoas não sejam vacinadas. Pelo contrário, essas devem ser as mais, por isso que entraram como grupo prioritário na vacina. Por quê? Porque qualquer tipo de imunidade que você adquira contra o vírus é muito efetiva no teu caso. Não é? Então, você já pensou, você ia ter uma Covid grave e você teve uma Covid que não foi Esse mesmo raciocínio serve para outras vacinas, tipo gripe? Sim, a gente já sabia disso, que as outras vacinas no idoso também, tá certo? A resposta imunológica é menor, tá? Isso é uma coisa sabida de outras vacinas também, com a Covid não vai ser diferente, até nas vacinas mais tecnológicas, né? Hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada de produção de vacina, a vacina da Pfizer é um exemplo disso, não é? Mas até nessas vacinas, tá certo? No paciente de mais idade, a resposta imunológica é menor porque o sistema imunológico dele é menos ativo. Agora, mesmo assim, é bom reforçar que 1000 vezes melhor você vacinar-se, né? Do que, claro. Não vou entrar nessa. É muito importante a gente deixar esse reforço da importância da vacina. Não existe nada mais importante para combater a epidemia hoje
tá certo? Do que a gente andar com o maior número de vacinados. Quanto mais vacinados a gente tem, mais proteção a gente promove na população. E eu tenho ficado preocupado, Mônica, alguns pacientes né, têm chegado para mim já com idade de ter vacinado 65 anos e tal, e não tomaram vacina porque estão aguardando uma melhor expectativa. Gente, pelo amor de Deus, o que existe mais importante para a gente hoje, em termos de prevenção da Covid, é se vacinar. Isso é muito importante, é isso quem vai fazer a gente equilibrar isso aí e tentar voltar à vida normal. As medidas sanitárias, elas são extremamente importantes, elas continuam todas válidas, máscara, distanciamento social, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, tudo isso é muito importante. Agora, a gente precisa aumentar o mais rapidamente possível o número de pessoas vacinadas. Porque assim é o único jeito, matematicamente, desse vírus Sim, perfeito. baixar. Essa é a forma de você controlar doenças virais com vacinas. Aí existe algumas coisas, e tal, a AIDS. Não, a AIDS a gente não tem vacina. Não é que não existe um medicamento antivirais, não é? Agora, tudo que foi usado até agora ou foi proposto para ser, cientificamente não foi comprovado. Infelizmente, a gente queria muito que existisse alguma coisa, que existisse tratamento precoce, que existisse outras coisas. Infelizmente, gente, não existe. E aí, a vacina é a solução. E é muito importante a gente deixar essa questão envolvida. Tem uma coisa também importante que nesse momento está, não é? Como eu vou saber se eu estou imunizado? Isso. Então, neste momento, existe até uma nota da Anvisa sobre isso, não existe nenhum exame específico, digamos assim, cientificamente comprovado, Que garanta garanta que você pode estar imunizado ou não, tá? Os anticorpos neutralizantes, tá certo? Se eles não tiverem níveis aceitáveis, mesmo assim você não é virgem imunologicamente. Você pode ter, e ainda tem a questão dos linfócitos T, que a gente não conhece mais profundamente o que é que pode acontecer nesse sentido. Tá? Linfócitos, você está falando assunto técnico, ou seja, existem alguns elementos que eles podem indicar. Isso, perfeito. Não vão indicar o sistema porque o que é que estava acontecendo? As pessoas primeiro dosaram IgG, IgG para Covid-19, né? E depois foram alertadas que os anticorpos neutralizantes eram que estavam valendo, né? Entendi. E a Anvisa soltou a nota dizendo que não existe nenhum elemento ainda neste momento, nenhum exame ainda nesse momento, que possa garantir que você tem o que você deixa de ter. Tá? Logicamente que para frente a gente vai ter que entender isso, né? São os anticorpos neutralizantes que vão valer, é isso aqui que está valendo? Por hora é vacina e Por hora é vacinar e continuar com as medidas sanitárias. E aí a gente sai da ciência, da pesquisa para o campo. Uma pergunta. O senhor está ali na frente da questão no hospital referência e tal. O senhor tem visto a diminuição de internação ou de situação de internação grave com pacientes 60 mais pós-vacina? Isso existe, tá certo? Existe principalmente nas UTIs. Houve uma diminuição da mortalidade no idoso, e isso é impacto da vacina, né? A gente sabe que quando a gente chega aí a 70%, 75% de cobertura vacinal, a gente vai ter uma resposta aí importante. O que é que pode acontecer? A gente vai ter que tomar uma nova dose da vacina tal, eu vou fazer um reforço, tudo isso pode acontecer. Existe uma promessa que o Ministério da Saúde, até o final do ano, vacinará todas as pessoas acima de 18 anos, todos os adultos acima de 18 anos de idade. Né? A gente espera que isso realmente aconteça. Todos nós estamos muito cansados dessa... E por hora estamos muito atrasados, né, diante do mundo. Perfeito. Né? Em relação a vários outros países, a gente perdeu várias oportunidades, mas o que importa agora é que a gente precisa andar para frente, a gente precisa correr com a vacinação, que a gente puder, tudo que puder ser feito para você vacinar mais a população, isso vai ter uma resposta imensa na pandemia, e a pandemia deve ser controlada com isso aí. Aí você vai perguntar, e a Covid vai acabar no próximo ano? Não, nós vamos ter um controle. Primeiro que
Se você tiver a população com intimidade imunológica, tá certo? Nós vamos verdadeiramente passar para casos O mais senhor acredita leves. que a vacina da Covid vai entrar num calendário como a da gripe? Todo ano vai se Se vacinar? não se controlar, sim. Mas vai ser importante para que você, com essa intimidade, se tiver a doença, tenha uma doença mais leve. E esse controle internacional é importante para que pare de se produzir novas cepas, né? Sim. Porque o que pode acontecer é a produção de uma determinada cepa em que as vacinas que foram feitas não existe a cobertura, né? É como se a gente tivesse um SARS-CoV-3, tá certo? Isso a gente vai ter que ter muito cuidado. Tudo isso vai ser analisado lentamente, é uma doença que vem sendo monitorada, É muito nova, né? muito nova, mas a monitorização, ninguém nunca estudou tanto uma só doença, né? Aham, Ninguém nunca imagino, publicou tanto sobre uma... imagino. Então, devido a isso, apesar de ser nova, o nível de conhecimento dela não é baixo, né? O nível de conhecimento é bem significativo, as revistas científicas praticamente só têm publicado isso, e em todos os seus segmentos, né? E isso faz com que a gente tenha realmente um conhecimento maior, um lastro maior, tá certo, sobre a doença. Informações que são cientificamente comprovadas, estudadas, o que significa que algumas notícias que tornaram-se verdade caem por terra, né? Tipo, existe tratamento precoce, se você tomar isso aqui misturado com aquilo ali, você nunca vai ter. Isso aí também a ciência provou que não é verdade. Claro, assim, nós tivemos uma batalha política muito forte no mundo inteiro, né? Pela primeira vez a gente teve fakes de preprint, nós tivemos estudos científicos com favorecimento a algumas situações, e tudo isso é muito ruim porque a gente precisa fazer ciência com tranquilidade e honesta. Isso é muito importante. Por isso que a gente procura sempre revistas de grande qualidade, porque o corpo editorial daquela revista tem mais capacidade, os pares analisando têm mais capacidade e é uma responsabilidade maior, porque todos nós vivemos de credibilidade. Então existiu muita notícia falsa sobre estudo científico, má interpretação de estudo, tudo isso aconteceu nesse tempo inteiro. A grande questão, Mônica, de o que é que está por trás do tratamento precoce? As pessoas poderiam ir para a rua, tá certo? Se contaminar, que tomava o tratamento e ia ter apenas um caso leve. Né? Essa era o que tinha por trás disso aí. Não era, eu encontrei uma substância que vai me ajudar. Né? Ela promover, porque existe uma coisa que é muito clara, essa é uma doença que circulou, pegou. Tá? Então ninguém fez isolamento social, ninguém fez lockdown porque quis fazer, porque quis aparecer. Isso prejudica todo mundo, isso prejudica o Estado, prejudica a prefeitura. A prefeitura, claro, a prefeitura arrecada menos, quem está no mandato vai sofrer mais agruras econômicas. É ruim para todo mundo sabe o preço da doença, mas isso não vai justificar que você faça a coisa... Ao custo do preço da morte. Perfeitamente. Que tipo de dica, para finalizar, se é que existe, o senhor pode dar para os 60 a mais, assim, além de se cuidar e tal? Existe alguma prevenção pulmonar, como o pneumologista, algum exercício, alguma fisioterapia? Deixar de fumar, obviamente, é uma questão. É muito importante, você que tem mais de 60 anos e comorbidade, que a sua doença esteja equilibrada. Então, se você é diabético, que você faça um tratamento correto do seu diabetes. Se você tem DPLC, se você tem enfisema, que você faça um tratamento correto. Se você tem asma, se você tem hipertensão, tá? Tudo isso é muito importante. Então você precisa tratar a sua saúde como um todo, ter uma alimentação saudável, dentro das suas possibilidades fazer a atividade física que é recomendada para você, para que você tenha um fortalecimento do organismo como um todo, não é? Caso tenha doença, enfrente de uma forma melhor. Isso é que é realmente saudável, né? Outra coisa, a vacinação é extremamente importante, então eu deixo o aviso, você que tem mais de 60 anos e por algum motivo que não interessa aqui a gente colocar, você não se vacinou, por favor, se vacine, isso é muito importante, tá certo? Hoje, uma pessoa não se vacinar, trata-se de uma ignorância sanitária, porque você vai estar protegendo a você
e está protegendo também aos outros. Então, também é um ato de amor coletivo. Com a sua Então, família, né? perfeito. Por favor, se vacinem. Finalizando agora, na sua opinião, nós passamos dos 500 mil mortos. Há uma luz no fim do túnel de que essa doença a curva está caindo, isso está diminuindo? Na Covid, Mônica, a gente vive de esperança, a gente sempre tem esperança, né? A nossa esperança é que quando a gente atinja 75% da população vacinada, a gente tem um equilíbrio importante da doença, não é? E o que pode acontecer de diferente? O aparecimento de novas cepas. Por exemplo, a segunda curva no Brasil teve uma participação importante da cepa de Manaus. Né? Então, foi uma cepa importante que provocou uma diferença no acometimento da doença, tá certo? E, infelizmente, matou muita gente, que a gente passou aí desses 500 mil mortos. E tem até uma coisa que a gente é super notificada. Gente, quem dá o atestado de óbito é o médico. O médico é quem diz que a pessoa morreu. E não existe pressão de prefeito, de governador e tal. Ninguém fala isso com o médico. Isso é uma responsabilidade íntima. E não existe nenhuma intenção e nem razão de um médico estar fazendo mais ou menos. A gente faz o que deve ser feito e a gente coloca lá a verdade, porque o atestado de óbito ele é para sempre. E ele tem CRM e ele faz aquilo de forma muito honesta. Então não existe isso. O que pode existir é exatamente o contrário, é subnotificações. Pessoas que morreram em casa, tá certo? E podem ter morrido de Covid, podem não ter ido ao hospital com medo por qualquer... Perfeitamente, e não entrar na contabilidade. Isso pode realmente acontecer. Muito obrigada. Estamos aqui distantes. Receba meu abraço e eu quero dizer que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você ser notificado de cada vídeo novo. Tem muita coisa bacana aqui no Projeto Brasil dos 60+. Entrevistas, aulas, oficinas, monumentos de Brasília que assim alguns você nem conhece. Então, vem com a gente que todo esse carinho a gente fez para você. Obrigada.